Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Primeira multiplicação dos pães. Assim que Jesus desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde, e sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhes distribuíssem, e repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Comentários dos pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Assim também tu, não esperes que Cristo te chame de volta, mas correndo à frente dele, chega antes. Segue-se. Assim que Jesus desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Os fariseus, sendo lobos rapaces, não apacentavam o povo, mas devoravam-no. Por isso, são reunidos em direção a Cristo, verdadeiro pastor, que lhes deu o alimento espiritual, isto é, a palavra de Deus. Por isso se segue. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vendo, pois, exaustos pela extensão do caminho, aqueles que o seguiam por ocasião dos milagres, compadecido deles, quis satisfazer-lhes o desejo ensinando-os. São Beda. Mateus diz que ele curou os doentes, pois isto é verdadeiramente ter compaixão dos pobres, abrir-lhes o caminho da verdade pelo ensinamento e retirar-lhes as moléstias do corpo. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, o Senhor conduz à parte aqueles que escolheu, para que, enquanto vivem entre os maus, não se apliquem a coisas más, como Ló em Sodoma, Jó na terra de Uz e Abdias na casa de Acabe. São Beda. Tendo também abandonado a Judéia, no deserto da Igreja, os pregadores santos que entre os judeus eram esmagados pelo peso das tribulações, encontraram descanso pela graça da fé conferida aos gentios. Pseudo Jerônimo. No entanto, é pequeno aqui o descanso para os santos, e longo é o trabalho, mas depois é-lhes dito que descansem de seus trabalhos. Assim como na arca de Noé, os animais que estavam do lado de dentro eram enviados para fora e os que estavam fora precipitavam-se para dentro, assim como na arca de Noé,
Os animais que estavam do lado de dentro eram enviados para fora, e os que estavam fora precipitavam-se para dentro. Assim se faz na igreja. Judas se retirou, um ladrão entrou. Mas, enquanto na igreja alguém se afasta da fé, não há descanso sem aflição. Raquel, com efeito, chorando seus filhos, não quis ser consolada. Com efeito, não é este ainda o banquete em que se beberá o vinho novo, quando se cantará um canto novo, por homens novos, quando este homem mortal se tiver revestido da imortalidade. São Beda. Mas quando Cristo se dirige aos desertos dos gentios, é seguido por grandes multidões de fiéis que abandonaram as muralhas de suas antigas moradas. Teofilacto Diócrida. Colocando em primeiro lugar o que é mais útil, a saber, o alimento da palavra de Deus, o Senhor em seguida também oferece à turba o alimento corporal, empreendendo a narrativa do evento, diz o evangelista. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. São Beda. Ele chama de hora adiantada o tempo da tarde. Por isso diz Lucas: ora, o dia começava a declinar. Teofilacto Diócrida. Vê como os discípulos de Cristo são avançados no amor dos homens, pois, compadecidos das turbas, aproximam-se de Cristo e intercedem por elas. O Senhor, no entanto, colocou-os à prova para ver se eles sabiam que seu poder era tão grande a ponto de alimentar as turbas. Por isso se segue. Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. São Beda. Ao dizê-lo, ele também exorta os apóstolos a partirem o pão, de modo que, atestando que não tinham pão, a grandeza do sinal se fizesse mais conhecida. Teofilacto Diócrida. Mas os discípulos contestavam-no como se ele ignorasse o que lhes era necessário para alimentar uma multidão tão grande. Por isso respondem perturbados. Segue-se, disseram-lhe eles. Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Santo Agostinho. No Evangelho de João, é Filipe que dá essa resposta. Mas Marcos narra que isto foi respondido pelos discípulos, querendo que compreendêssemos que Filipe deu esta resposta pelos outros, muito embora também pudesse ter colocado o plural em lugar do singular, coisa muito frequente. Segue-se. Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Os demais evangelistas omitiram esta fala do Senhor. Segue-se. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Aquilo que no Evangelho de João André havia dito sobre os 5 pães e os 2 peixes, os demais evangelistas, empregando o plural em lugar do singular, narraram como dito pelos discípulos. Segue-se. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde, e sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. E não nos deve perturbar o fato de Lucas dizer que lhes ordenou que se sentassem em grupos de 50 e Marcos em grupos de 100 e de 50, pois um falou da parte, outro do todo. Ao falar das centenas, um narrou o que o outro omitiu. Teofilacto Diócrida. Por isto se dá a entender que se recostaram separadamente por grupos, pois o que é aqui traduzido por grupos, contupérnia, em grego é dito 2 vezes, simpósia, simpósia, isto é, por grupos divididos. Segue-se. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhes distribuíssem, e repartiu também os 2 peixes entre todos. São João Crisóstomo. De modo conveniente, ele olhou para o céu, pois os judeus que recebiam o maná no deserto
atreveram-se a dizer sobre Deus: porventura poderá também dar pão? Para que isto não acontecesse, antes de fazê-lo, remeteu ao Pai o que iria fazer. Teofracto Diócrida. Ele também olha para o céu para instruir-nos a pedir o alimento a Deus e não ao diabo, como fazem aqueles que, de modo injusto, se alimentam pelo trabalho alheio. Com isso, também deu a entender às turbas que não era contrário a Deus, mas que o invocava. E ele dá o pão aos discípulos para que fosse servido às turbas, para que, quando eles o manuseassem, não restasse dúvida de que se tratava de um milagre. Segue-se. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. Sobraram 12 cestos de sobras, para que, levando qualquer um dos apóstolos um cesto sobre o ombro, desse a conhecer o inefável milagre. Com efeito, era algo próprio de um poder superabundante não só alimentar tantos homens, mas deixar tão grande superabundância de restos, pois Moisés, conquanto desse o maná, dava-o segundo a necessidade de cada um. Já o supérfluo era tomado pelos vermes. Também Elias, ao alimentar a viúva, concedia o que lhe era suficiente. Jesus, por seu turno, na qualidade de Senhor, agia de modo superabundante. São Beda. Em sentido místico, tendo caído o dia, o Senhor restaura as turbas famintas, pois, seja quando se aproxima o fim dos tempos, seja quando o sol da justiça se põe por nós, somos salvos da corrupção pela fome espiritual. Ele exorta os apóstolos a partirem o pão, dando a entender que nossos corações famintos devem ser cotidianamente alimentados por seus escritos e exemplos. Pelos 5 pães são figurados os 5 livros da lei mosaica, pelos 2 peixes, os salmos e os profetas. Teofracto Diócrida. Ou os 2 peixes são o discurso dos pescadores, isto é, as cartas e o evangelho. São Beda. Uma vez que são 5 os sentidos exteriores do homem, os 5.000 homens que seguiram o Senhor designam aqueles que, ainda vivendo neste mundo, souberam usar bem as coisas exteriores. São Gregório Magno. Os diversos grupos de convivas designam as diferenças das igrejas que compõem a única Igreja Católica. O descanso do jubileu está contido no mistério do número 50, e são necessárias 2 vezes 50 para chegar ao 100. Eles recostam em grupos de 50 e de 100, pois, com efeito, a alma antes repousa das más obras para que, depois, repouse de modo mais pleno no conhecimento. São Beda. Recostados sobre a relva, nutrem-se com os alimentos do Senhor aqueles que, tendo calcado as concupiscências por meio da continência, aplicam-se a ouvir e cumprir as palavras de Deus. De outra parte, o Salvador não cria novos alimentos, pois, vindo na carne, não prega outra coisa senão o que já foi pregado, mas dá a conhecer o quão carregados de mistérios estavam os escritos da lei e dos profetas. Ele olha para o céu de modo a ensinar que é ali que se deve buscar a luz. Ele parte o pão e o distribui aos discípulos para que seja posto diante das turbas, pois revelou aos santos doutores os mistérios da profecia, para que estes os pregassem por todo o mundo. Aquilo que sobra para as turbas é tomado pelos discípulos, pois os mistérios mais secretos, que não podem ser compreendidos pelos ignorantes, não devem ser omitidos de modo negligente, mas investigados pelos perfeitos. Pois, pelos cestos figuram-se os 12 apóstolos e os doutores que os seguiram, externamente desprezados pelos homens, mas internamente cumulados de restos do alimento salutar. Com efeito, é evidente que os homens costumam, com cestos, executar trabalhos servis.
pseudo-Jerônimo, ou pelo ato de recolherem os apóstolos 12 cestos cheios de sobras, figura-se o tempo em que se sentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel, que são os pedaços de Abraão, Isaque e Jacó, isto é, quando os restos de Israel serão salvos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.